O desenho Avatar: A Lenda de Aang tem talvez o melhor primeiro episódio na história das animações. A introdução de todos os personagens e conceitos do mundo e sua história é feita tão naturalmente, com um ritmo tão bom, que parece que você já assistiu esse desenho muito antes de ter dado play no episódio. Nesse vídeo eu quero falar sobre tudo o que esse episódio consegue transmitir em tão pouco tempo e como ele acerta tanto na representação inicial de seus personagens. Mas antes, para entender melhor o que eu quero dizer, precisamos falar sobre a série da Netflix. Eu não gostei dela. Eu já tinha certeza que eu não ia gostar, porque eu considero Avatar o desenho perfeito e eu não vejo a necessidade de adaptar algo que já é perfeito. Mas infelizmente nós vivemos em tempos que nenhum grande estúdio tenta criar algo novo. Tudo agora é uma adaptação, um remake ou uma continuação. A série adapta o desenho para um tom mais maduro, com personagens mais realistas e sombrios. E também com tudo muito escuro. Eu não sei porque a TV moderna ama fazer isso. Essa escolha de traduzir o desenho dessa maneira é justamente porque uma adaptação 100% fiel atrairia mais quem já é fã do desenho, e não a grande massa que assiste Netflix, cujo a ideia ao produzir essa série era criar o seu Game of Thrones, que é uma outra série que lida com fantasia de maneira bem realista. O problema é que quando visto de maneira real, o clima em si de Avatar fica muito pesado, não passa uma sensação boa igual o desenho. E faz sentido, é uma guerra acontecendo, a Nação do Fogo vem massacrando pessoas. Porém, o desenho esconde essas partes mais cruéis, mostrando ela aos poucos, conforme tudo vai ficando mais sério. A série, por sua vez, já começa com alguém sendo brutalmente assassinado. Essa crueza com que tudo é representado força os personagens a serem sérios quase o tempo todo, e assim perdem todo o carisma que tinham no desenho. Mas isso é proposital, a Netflix mudou eles conscientemente, porque o foco aqui não é os personagens, e sim a história. O maior exemplo de que eles querem focar na história é que eles resolvem iniciar a série contando de forma linear todos os acontecimentos no Templo dos Monges do Ar. A gente vê o Aang com os monges, ele descobre que é o Avatar, foge, fica preso no iceberg e aí o genocídio acontece. Que pra mim, inclusive, é uma cena muito desnecessária. O impacto do Aang encontrando os esqueletos dos seus conterrâneos é muito maior do que mostrar eles sendo mortos pela Nação do Fogo. Senhor dos Anéis fez a mesma coisa, pelo amor de Deus. Você vai discordar de Senhor dos Anéis? No desenho, a gente começa com ele despertando do iceberg. A gente não faz ideia de como ele foi parar ali, o que aconteceu. Tudo o que descobrimos é junto dele. Nós dividimos esse sentimento de surpresa com ele. Ele conta que fugiu quando ele se sente confortável para contar. E esse é meu grande problema com a série. Focar na história é a maneira errada de se adaptar a Avatar, porque o verdadeiro brilho dessa obra são os personagens. A história é sim muito boa, mas o que mais se destaca é o desenvolvimento de cada um deles. É isso que me faz colocar Avatar na prateleira mais alta possível das obras de ficção. O quão perfeitamente seus personagens foram escritos. E ainda por cima, o desenho, em 20 minutos, faz um trabalho muito melhor em contar a história em si do que a série em 1 hora. Nela, tudo parece ser apressado para mostrar logo mais cenas de ação e justificar o orçamento inflado dela. E pra mim, seu pior episódio é o primeiro. Depois de toda a introdução desnecessária do Templo do Ar, eles contam basicamente a mesma coisa que o primeiro episódio do desenho, sem nenhuma grande mudança. Porém com várias pequenas mudanças irritantes e desnecessárias, com os personagens agindo e reagindo de maneiras completamente diferentes, que não condizem com quem eles realmente deveriam ser. E foi justamente vendo esse episódio que eu tive a ideia para esse vídeo, porque ter que assistir ele errando tantas coisas me fez lembrar o quanto eu achava bem escrita a introdução do desenho. E ficou bem claro para mim que essa história não deveria nunca ser introduzida ao público de outra maneira. Meu objetivo é especificar o quanto o primeiro episódio do desenho acerta e porque eu considero uma das introduções mais bem escritas, não só dos desenhos, mas de qualquer outro tipo de mídia. E no fim mostrar como as mudanças da série matam toda a alma e sutileza que o desenho tinha. E quando eu digo primeiro episódio do desenho, na verdade me refiro aos 2 primeiros episódios, porque a introdução é dividida em 2 partes. E se você ainda não viu o desenho por completo, não se preocupa, porque esse vídeo não vai ter nenhum grande spoiler fora o que acontece nesses episódios. E o que já é conhecimento geral do desenho, tipo o Zuko virando do bem.
Se tinha alguém que não sabia disso, eu acabei de estragar a vida dela. E outra observação importante é que o objetivo dessa análise é mostrar o que você pode deduzir só com o que é revelado nesses primeiros episódios. Por isso eu vou esconder algumas coisas importantes que são reveladas depois. É algo intencional que eu quis fazer para não estragar certas descobertas de quem ainda não assistiu e também para me manter justo com o que realmente é levantado nessa introdução. Enfim, vamos começar. Now for something completely different. Longe de querer me gabar, mas no meu vídeo de The Walking Dead, algumas pessoas comentaram: nossa, como que o Matheus ficou bonito do nada? Uma coisa que a sociedade não quer que você saiba é que se você dormir cedo, se alimentar melhor, praticar exercícios e buscar ajuda psicológica, sua vida realmente melhora. Mas vamos ser sinceros, a única coisa que mudou foi meu cabelo. O cabelo é uma das partes mais importantes da aparência e autoestima da maioria das pessoas. Por isso é muito importante se tratar assim que os primeiros sinais de queda de cabelo e de entradas começarem a aparecer. Antigamente, tratar a calvície era algo complicado, cheio de burocracia, mas tudo mudou com a chegada da Manual, a maneira mais fácil e prática possível para tratar sua queda de cabelo de forma segura e comprovada. Tudo isso sem o tédio de uma sala de espera. E a Manual é eficaz não só para casos iniciais, como também para casos mais avançados. Aqui na tela estão passando várias fotos de clientes reais que fizeram tratamento com a Manual. Você acessa o site da Manual, que está na descrição, preenche um questionário sobre o seu caso e uma equipe médica avalia e prescreve um tratamento personalizado e contínuo que melhor atenda às suas necessidades. E ainda por cima te oferece um acompanhamento clínico gratuito e ilimitado durante todo o tratamento. A entrega dos produtos é rápida e discreta e, seguindo o tratamento da maneira correta, conforme a sua prescrição, os resultados começam a ficar visíveis a partir do 4º mês de uso. O frete é grátis para todo o Brasil e com o cupom MATEUS505 você ainda consegue 40% de desconto no seu primeiro pedido. Links na descrição e no comentário fixado. O episódio inicia com a clássica abertura do desenho, que já apresenta muito bem a dinâmica do mundo que estamos prestes a conhecer. Ele é vasto e apresenta uma diversidade de territórios, divididos entre 4 povos e 4 elementos. Todos coexistem em paz e harmonia graças ao Avatar, o grande herói do desenho, que controla os 4 elementos e assim mantém um equilíbrio entre os povos. Esse equilíbrio é quebrado quando a Nação do Fogo, o nosso grande vilão, declara guerra aos outros povos e conseguem ter sucesso em seu ataque, pois o Avatar desapareceu. O desenho se passa após 100 anos de guerra, que está quase chegando ao fim com a Nação do Fogo prestes a vencer. O desespero é tanto que os homens da tribo da Água do Sul precisam viajar até o Reino da Terra para ajudá-los na guerra. Com a ausência dos homens, os irmãos Katara e Sokka são quem cuidam da tribo. E a Katara ainda mantém a esperança de que um dia o Avatar irá reaparecer para finalmente salvar o mundo do domínio da Nação do Fogo. Avatar, a lenda de Aang. Nós aprendemos tudo isso em 1 minuto de episódio. Essa simples introdução e o mapa que é apresentado levanta aos olhos atentos a questão de como uma nação tão pequena como a Nação do Fogo consegue superar todos os outros povos numa guerra por mais de 100 anos. Principalmente o Reino da Terra, que mesmo sendo enorme, precisou de ajuda dos indígenas da Tribo da Água. Ao longo do episódio, nós descobrimos o quanto a Nação do Fogo é avançada tecnologicamente. Ela navega em navios modernos, semelhantes ao da Primeira Guerra Mundial, contrastando com as canoas e embarcações de madeira que a Tribo da Água usa. E nós não conhecemos o Reino da Terra ainda, mas com o passar do desenho descobrimos que, apesar de sua superioridade em tamanho e população, ainda são muito inferiores em tecnologia e estratégias militares, os pontos fortes da Nação do Fogo. E o principal motivo para esse atraso é a desunião do Reino da Terra, que é governado por pessoas corruptas e desinteressadas no mundo fora das paredes de Ba Sing Se, chegando ao ponto de fazerem lavagem cerebral em seus habitantes para que eles não acreditem que tem uma guerra acontecendo. Não há guerra dentro dos muros. Aqui estamos seguros. Somos livres. Essa desunião faz com que os habitantes do Reino da Terra nunca consigam se unir em um único exército para enfrentar o inimigo, o que resulta em defesas dispersas em pequena escala pelo seu vasto território. O completo oposto da Nação do Fogo, que apesar de ser comandada pelo mal encarnado, luta organizadamente com todos seus soldados juntos em plena união, porque não existe nada mais do mal que a burocracia.
Outro questionamento levantado pelo mapa é a baixa população da tribo da Água do Sul, que não condiz com o tamanho do seu território. Eu não lembro se isso é especificado no desenho, mas tem um gibi chamado Norte-Sul, que revela que na verdade a tribo do Sul é bem maior do que apenas isso. Ela tem outras vilas espalhadas em seu território. Mas no primeiro episódio descobrimos que a Katara é a única dobradora d'água da tribo do Sul inteira há muito tempo, e que a Nação do Fogo já atacou aquele lugar várias vezes muito tempo atrás, o que implica que os demais dobradores da tribo foram mortos ou capturados. E foi realmente isso que aconteceu, aproximadamente 60 anos antes da história do desenho. Quando Ozai assumiu o trono, ele decidiu exterminar de uma vez por todas os dobradores d'água na tribo do Sul, porque assim a tribo não seria mais uma ameaça e eles não precisariam gastar tempo e nem recursos para dizimar o resto da população. Após essa abertura, temos a primeira interação entre Katara e Sokka. É uma simples cena deles pescando, mas que já revela bastante sobre os irmãos e sua dinâmica. Sokka tem um certo ar de liderança, embora seja cômico e imaturo, enquanto a Katara é mais racional e busca a maneira mais prática de fazer as coisas. Ela consegue manipular, ou no caso, dobrar a água, um poder que o Sokka, por sua vez, não possui. E ainda por cima desaprova que a Katara invista seu tempo em dominar essa técnica, ficando bem irritado toda vez que ela inventa de mexer com sua água mágica. Palavras do Sokka. Arrastados pela correnteza, eles perdem sua canoa e ficam presos no gelo, longe de casa e sem ter como voltar. Sokka culpa sua irmã pela situação, dizendo que nunca deveria ter levado uma garota com ele para essa expedição. Aqui aprendemos outro traço importante do Sokka. Ele é machista. No entanto, esse machismo é realmente importante, não só para a história dele, mas para a história de todas as mulheres da animação. A visão do Sokka de que as mulheres são inferiores e só atrapalham é um traço importante para o futuro amadurecimento do personagem, que entra em contato com várias mulheres muito mais fortes do que ele. E já no quarto episódio, ele percebe o quão errada era sua visão e pede para uma mulher ensiná-la a lutar, mostrando seu amadurecimento. O machismo demonstrado por Sokka também estabelece que o mundo de Avatar é frequentemente machista. As mulheres da tribo do norte não podem dobrar água e são forçadas a participar de casamentos arranjados. O reino da terra praticamente não tem mulheres em posições de elite e nem no exército, com exceção das guerreiras Kyoshi. O conhecimento dessa situação e do atraso da sociedade fortalece as ações das personagens femininas ao longo da série. E o desenho lida com esse tema de forma bem eficaz, focando não nas atitudes machistas do mundo, mas sim nas mulheres sendo extremamente fortes. Principalmente uma certa menina cega de 13 anos. E fugindo um pouco do primeiro episódio, só queria apontar a ironia de que a Nação do Fogo, o grande vilão, não é nem um pouco machista. As mulheres lá, na verdade, são tratadas igualmente aos homens. E o seu esquadrão assassino de maior elite é composto por 3 mulheres. Poucas coisas são mais femininas do que homicídio. Katara então se cansa dos comentários de Sokka e fica enfurecida, gritando bastante com o irmão. Nesse momento de fúria, ela acaba dobrando a água sem perceber, o que dá margem para interpretar que a dobra dos elementos está fortemente ligada às emoções do dobrador. Percebemos também que ela é muito mais poderosa do que aparentava ser e destrói um iceberg inteiro sem nem ter a intenção. O iceberg, ao ser quebrado, emana uma forte luz e é neste momento que eles encontram Aang, o Avatar e nosso protagonista, congelado. Sua pose de meditação sugere que ele é alguém fortemente envolvido e conectado com o lado espiritual. Os irmãos então reagem de maneiras distintas. A Katara é gentil e acredita na bondade das pessoas, por isso corre para ajudar o garoto. Já o Sokka tem um forte instinto de sobrevivência e grande paranoia, por isso diz para deixarem o Aang lá, pois não sabem o que ele pode ser. A descrição do Avatar na introdução do episódio, combinada com a impressionante revelação do Aang com essa luz emanando do iceberg, nos levam a crer que ele seja uma entidade mística extremamente poderosa e sábia. No entanto, quando ele desperta, percebemos que o ser mais poderoso do planeta Quer andar de trenó com pinguim? é uma criança de 12 anos. A interação seguinte com os irmãos reforça as personalidades já apresentadas, com a Katara querendo ajudar o garoto, o Sokka desconfiando de tudo que ele fala, e o pobre do Aang sendo apenas uma criança que por um acaso é monge e sabe dobrar o ar.
E que também tem um bisão voador gigante. Importante lembrar que os irmãos não sabem que o Aang é o Avatar, porque o mesmo resolveu esconder essa informação. Não tão distante dali, temos outros dois personagens principais do desenho, Zuko e seu tio Iroh, que presenciaram o despertar do Avatar à distância. Nesse episódio é estabelecido que o Zuko é imaturo, impaciente, tem sérios problemas com raiva e está tenso o tempo todo. Panela de pressão, Enquanto seu tio é o completo oposto, sendo sábio, paciente, calmo e bem-humorado. Os maiores valores de um homem. Zuko dá a entender que ele está caçando o Avatar já há um bom tempo. E o título pelo qual ele é chamado, no caso Príncipe Zuko, levanta a questão de por que um membro da mais alta realeza estaria fazendo um trabalho tão sujo e tão longe de casa. A cicatriz de queimadura em seu olho é muito mais que uma questão estética para o personagem. Ela indica que ele foi ferido gravemente por alguém do seu próprio povo. E quem teria a coragem de machucar um príncipe? Um rei. Seu pai. Essa combinação da cicatriz com a expedição distante implica que o príncipe está sendo punido. E quando seu tio revela para os espectadores que na verdade a Nação do Fogo vem caçando o Avatar há 100 anos, Zuko responde que a honra de ninguém que caçou o Avatar até então dependia disso, assim confirmando nossas suspeitas. Ele é um príncipe exilado. Essa frase destaca que honra é algo extremamente importante para o Zuko. Porém, a visão que ele tem de honra ainda é equivocada. Para ele, honra é um cargo importante, é ser reconhecido pelos seus superiores, é estar à direita do seu pai, o Senhor do Fogo, a mesma pessoa que o aterrorizou a vida inteira e deixou marcas permanentes não só no seu físico, mas também no seu psicológico e emocional. Como sabemos, o Zuko tem um dos melhores arcos de redenção já escritos em qualquer obra, e grande parte disso deve-se à sua mudança de percepção do que realmente é honra. Ele percebe que a honra não é definida por cargos e muito menos pela opinião de seu pai. A honra depende unicamente dele mesmo e de suas próprias ações. É essa compreensão que o leva a futuramente se aliar ao Avatar. Ele não luta ao lado deles para destruir a Nação do Fogo, mas sim para derrubar seu atual governo e restaurar a honra de seu povo, que depois nós descobrimos não é um povo mau, é um povo normal, com pessoas normais, que têm o azar de serem comandadas pelo mal encarnado. Voltando aos heróis, Katara pergunta a Aang se ele tem alguma ideia da onde o Avatar poderia estar, porque, segundo a profecia, o Avatar deveria ter renascido entre os monges do ar. E o Aang ainda não sabe, mas ele é o único monge do ar restante. Essa pergunta deixa Aang apreensivo e por isso ele mente, dizendo que não sabe onde o Avatar poderia estar. Isso é seguido por um pesadelo em que vemos que o garoto na verdade entrou no modo Avatar e se congelou de propósito para salvar a própria vida após se perder em uma tempestade e quase morrer afogado. Mas ele não esperava que ficaria congelado por tanto tempo. Essa reação dele se congelar, embora não tenha sido explorada no primeiro episódio, é apenas a resposta de uma criança imatura reagindo à informação de que o destino do mundo inteiro depende dela. Aang ainda tinha muito a aprender e ele era muito jovem. Ele acabou ficando assustado com a ideia de ser o Avatar. E posteriormente aprendemos que ele estava na tempestade para fugir dos monges. Eles queriam forçá-lo a mudar para outro templo, pois acreditavam que seu mestre atual pegava muito leve com ele. Mas vamos voltar para o primeiro episódio. O nosso protagonista está completamente desconexo do mundo atual, pois ele não tem a menor ideia de que passou 100 anos congelado. Ele não sabe que tem uma guerra acontecendo e muito menos que todo o seu povo foi exterminado pela Nação do Fogo nas suas buscas iniciais pelo Avatar. A avó da Katara, inclusive, casualmente revela pro Aang que todos os dobradores de ar estão extintos, mas o assunto muda tão rapidamente que ele acaba não dando importância para isso, retornando a fazer coisas de criança com as crianças da tribo, que amam Aang assim que o conhecem, porque não só as crianças, mas todas as pessoas da tribo nasceram em tempos de guerra. Isso faz com que esse povo não saiba o que é diversão. Desde pequenos eles têm que aprender a estar sempre alerta, sempre desconfiados, aprendendo desde cedo a como se defender e como proteger a sua tribo.
O que mais atrai a Katara e as crianças ao Aang é o seu senso de humor. Ele é engraçado, alegre, ele traz diversão para todos, justamente por agir como uma pessoa normal da sua idade agiria. Afinal, ele nasceu num tempo de paz, não foi afetado pelos horrores da guerra. O Sokka, por sua vez, não gosta do Aang porque ele representa um faz de contas e possui algo que o Sokka foi criado para rejeitar: a inocência infantil. Ele só conhece a sua tribo, um lugar que não tem nenhum dobrador d'água, além da sua irmã, que ainda é uma iniciante. Ele nunca viu o mundo além disso. A ideia de alguém com superpoderes é muito fantasiosa para ele entender. Ele vê o simples ato de rir e se divertir como perda de tempo, pois eles podem ser atacados a qualquer momento, e segundo ele mesmo, não dá para enfrentar a Nação do Fogo com diversão. E essa é a mentalidade que ele ensina para as crianças da tribo. Afinal, quando os adultos partiram 2 anos atrás, ele prometeu ao seu pai que ele cuidaria da tribo e não deixaria que nada acontecesse com eles. Ele é o único ali que sabe lutar, e além disso, é quem busca comida para a tribo. Então, todas aquelas pessoas dependem dele, não apenas para proteção, mas para alimentação. A total sobrevivência deles depende do Sokka, um adolescente de 15 anos. Por isso ele tem essa vocação para ser líder e é extremamente paranoico com tudo. Ele precisa viver dessa maneira todos os dias de sua vida. Tem uma cena que mostra o personagem tentando ensinar as crianças a lutar para defender a tribo. Mas elas são apenas crianças e preferem brincar com Aang do que aprender a lutar numa guerra. Claro que esse é um desenho infanto-juvenil, então eles não mostram o peso de ter que ensinar uma criança a lutar pela sua sobrevivência. Mas é um fardo que o Sokka carrega desde que tinha 13 anos. Por isso eu entendo o quanto ele se irrita vendo Aang e Katara falando sobre dobrar elementos. Ele nunca viu um dobrador lutando do lado deles. Ele não pensa nessa fantasia, nem mesmo na possibilidade de um dia a Katara aprender a dobrar. Ele pensa no agora e nas 10 crianças que podem morrer a qualquer momento caso ele falhe em protegê-las. E o desenho não especifica, mas com certeza ele prometeu para os pais dessas crianças, antes deles partirem, que ele não deixaria nada de mal acontecer com elas. É um fardo extremamente pesado para um adolescente, ainda mais para um adolescente que não sabe dobrar nenhum elemento. Finalmente a Katara explica ao Aang a guerra em andamento quando eles encontram os destroços de um navio da Nação do Fogo. Ela pede que ele a ensine a dobrar água, mas isso não é possível porque por enquanto ele só sabe dobrar o ar. Mas ele pode levá-la até a tribo do norte para aprender com o dobrador de lá. E essa é a grande diferença entre Katara e Sokka nesse primeiro momento do desenho. Esperança. Katara sonha alto, ela pensa com uma visão global. Ela tem a esperança de que pode se fortalecer e fazer a diferença na guerra, ansiando pelo retorno do Avatar para salvar a todos. E quando isso acontecer, ela quer lutar ao seu lado. Porém, ela não tem coragem para agir imediatamente, preferindo se preparar por quanto tempo for necessário, ao invés de ajudar o irmão no combate. Por outro lado, o Sokka é cético, não acredita num salvador mágico e muito menos que ele próprio possa fazer alguma diferença naquela guerra. Ele sonha baixo e pensa no presente, de forma regional e tomando ações imediatas. Ele só quer cumprir o seu papel, enquanto torce para que os homens da tribo do sul retornem vivos e, de preferência, vitoriosos. O navio que Katara e Aang estavam dispara um sinalizador, e nisso Sokka e a sua avó expulsam Aang da tribo por acreditarem que ele seja um espião da Nação do Fogo, arruinando o sonho de Katara de um dia ser uma dobradora de água. E outro ponto a se notar nessa parte é que, apesar das crianças não terem reagido positivamente ao treinamento do Sokka nesse episódio, todas elas respeitam e acatam sua ordem de que deveriam sair de perto do Aang, mesmo que elas gostassem muito dele, indicando que elas se conhecem e respeitam sim a liderança e o treinamento de Sokka. Ainda mais porque logo em seguida, quando ele diz "preparem as nossas defesas", elas realmente vão preparar. Elas são treinadas de verdade. A tribo então se prepara para um possível ataque da Nação do Fogo. E pro azar deles, esse ataque realmente vai acontecer, pois o Zuko não só vê o sinalizador, como também vê o Aang. E uma coisa engraçada é que ele acha que o Aang tem 112 anos. Ele ainda não sabe que o Avatar ficou congelado. Sokka se prepara para o ataque e ele não faz as crianças lutarem com ele. Elas ficam com as mães delas. Agora ele está sozinho, na linha de frente, em cima da muralha e em posição de guarda. E mesmo sabendo que os inimigos são mais fortes e estão em maior número, ele não hesita em nenhum momento.
A coragem desse personagem é uma das mais impressionantes que eu já vi em qualquer obra. Mas toda essa coragem, combinada com a imaturidade dele, acabam quase custando sua própria vida. Quando um navio começa a atracar na sua frente, e mesmo com medo, ele resolve manter sua posição. Lembrando até o Jon Snow na Batalha dos Bastardos. Na verdade, o Jon Snow que lembra o Sokka. Mas enfim, é impressionante e da hora. Só que um guerreiro experiente de verdade teria saído da frente do navio. Porque ele não pode defender a tribo se tiver morto. Príncipe Zuko e outros 6 guardas da Nação do Fogo saem da embarcação. Sokka, armado apenas com um boomerang, tenta enfrentar frente a frente os 6 dobradores de fogo sozinho. Mesmo sabendo, novamente, que isso poderia custar sua vida. Mas ele não morre, e isso é algo importante no personagem do Zuko. Ele não tem intenção de causar mal algum às pessoas da tribo. Seu único objetivo é capturar o Avatar. E se reparar bem, todos os ataques que ele desfere contra o Sokka são apenas para se defender de um ataque do Sokka. Também tem uma parte que ele puxa a vovó e todo mundo pensa que ela vai ser usada de refém, mas ele só puxa ela para usar como exemplo de quem ele tá procurando. Que pra ele é um velho de 112 anos, e depois já devolve pra tribo. Ele até solta fogo perto deles, mas não é pra machucar, e sim pra assustar a tribo pra revelarem onde está o Avatar. Eu sou o Zurídico do Zuko, mas apesar dessa noção de ética e honra, ele ainda tem um sério problema com raiva. E quando o boomerang do Sokka o acerta por trás, ele se prepara pra realmente machucar o Sokka, que então é salvo pelo Aang, que voltou pra defendê-los. E eu acho bacana que o Sokka agradece o Aang por ter voltado para a tribo. Esse obrigado não é só um agradecimento, mas um personagem aprendendo a não ser orgulhoso, reconhecendo que é normal receber ajuda de alguém mais forte e não ter que fazer tudo sozinho. Um contraste enorme com o Sokka de mais cedo, que desdenhava de tudo que o Aang fazia. É aí que o Zuko revela a todos que o Aang é o Avatar. E lamento o fato de ter passado tantos anos treinando para aquele momento apenas para descobrir que o Avatar não passa de uma criança. Aang percebe que se eles lutarem ali, as pessoas ao redor vão se machucar. Então decide se entregar à Nação do Fogo, desde que eles deixem a tribo em paz. Zuko aceita a proposta, que é ao contrário do que qualquer outro oficial da Nação do Fogo faria. Na melhor das hipóteses, ele levaria o Avatar e toda a tribo como prisioneiros. Aang é levado pelos dobradores de fogo e a revelação do Avatar existir e estar tão próximo desperta os lados opostos dos dois irmãos. Sokka agora tem esperança e quer lutar para salvar o Avatar e fazer a diferença. Enquanto Katara, pela primeira vez, decide tomar uma ação imediata com as próprias mãos e resgatar o Aang, mesmo que despreparada. A vovó aparece e apresenta uma nova perspectiva aos irmãos. Eles não devem ir apenas para resgatar o garoto, mas para ajudá-lo a salvar o mundo. Agora seus destinos estão interligados e uma longa jornada os espera. E Sokka finalmente se rende ao charme místico do mundo em que vive quando faz o Appa voar pela primeira vez. No navio, Zuko menciona que o bastão de Aang será um bom presente para seu pai, reforçando que, apesar de seu pai tê-lo machucado, exilado de seu povo e família e forçado a caçar o Avatar longe de casa por anos, ele ainda quer agradá-lo. Para o Zuko, a captura do Avatar não é apenas para restaurar sua honra, mas também para conquistar o amor e respeito de seu próprio pai. Porém, ele cometeu um erro terrível. Para ele, o Avatar é só uma criança de 12 anos. Ele não viu o Aang em combate. Não viu ele desferir nenhum golpe. E por isso o subestima, deixando ele acordado, preso só por uma algema e sob a vigilância de apenas 2 soldados comuns. O resultado é que ele escapa com um espirro. Essa missão é tão importante para o Zuko que ele salta do topo do navio sem pensar 2 vezes, valorizando mais sua honra do que a própria vida. Os dois travam uma luta e nisso avistam Appa e os irmãos sobrevoando o navio, que é quando Zuko derruba Aang no oceano. Essa cena nos remete ao que aconteceu com ele 100 anos atrás, preso no fundo do oceano e prestes a morrer afogado. Mas dessa vez, ele entra no modo Avatar não para se salvar e fugir do seu destino, mas para salvar os seus amigos e enfrentar o seu destino. Ele dobra a água pela primeira vez, derrotando Zuko e todos os dobradores de fogo num só golpe. No entanto, é um poder tão destrutivo que o próprio cai sem forças. Os irmãos vêm a seu socorro e ali cada um tem seu momento de brilhar. Sokka desconta no Zuko o golpe humilhante que ele tomou mais cedo e a Katara consegue dobrar a água de verdade pela primeira vez. E é justo no Sokka. Katara!
de novo. E é legal que ela percebe que ainda não consegue controlar a mira. Ela quer acertar quem tá na frente dela, mas no movimento o golpe acaba indo pra trás. Então a improvisação, a solução imediata que ela arranja é virar de costas pro inimigo. Assim o movimento os acertaria. E acerta mesmo! O Iroh reaparece só no final do episódio. Ele estava dormindo durante tudo isso. E numa última tentativa de captura, eles tentam atirar à distância no Aang, que desvia o golpe para uma geleira, fazendo que um bloco gigante de neve caísse em cima do navio. A gangue escapa e o Iroh comenta que pelo menos eles têm uma boa notícia para o Senhor do Fogo. A maior ameaça da Nação do Fogo é apenas uma criança. Mas o Zuko, por sua vez, reconhece a força do adversário e ressalta para o seu tio que essa criança derrubou metade de uma geleira. O episódio termina com Aang confessando para Katara que nunca quis ser o Avatar, mas ela o convence da importância de seu papel em restaurar o equilíbrio e a paz no mundo, incentivando-o a embarcar em uma jornada para aprender a dobrar os 3 elementos restantes e tentar pôr um fim à guerra. Mas antes de iniciar a jornada, o Aang diz que eles precisam fazer 3 paradas para brincar com 3 animais diferentes. Mesmo com a Katara dizendo que o mundo depende dele e que uma guerra terrível está acontecendo, o Aang ainda é uma criança que não entende essa responsabilidade. Ele quer desfrutar da sua infância, se divertir, brincar. Todo o seu arco de personagem no começo do desenho é ele entendendo verdadeiramente o que significa ser o Avatar, justamente ao ver com seus próprios olhos o impacto da guerra e o quão sem esperanças o mundo se encontra. E é agora que nós vamos falar sobre as mudanças realizadas pela Netflix. As 2 maiores mudanças são que o Sokka não é machista, traço que, como eu disse, era importante para o desenvolvimento dele, e o Aang não é aquele palhação igual nos desenhos. O motivo para essa mudança do Aang foi que, de acordo com os produtores, é uma guerra, não é para ser engraçada e não faz sentido para eles o Aang ser engraçado no desenho. Bom, primeiro, ele tem 12 anos. Não tem nada mais palhaço que um menino de 12 anos. Segundo, eu acho que essas pessoas nunca viram outras representações de guerra na mídia. Em quase todos os filmes de guerra que eu já vi, quando os soldados não estão guerreando, eles sempre estão rindo e fazendo piadas para se distraírem. É a maneira que eles encontram de não enlouquecer e sucumbir pro estresse que é ter que viver daquela maneira o tempo todo. Até o filme mais anti-guerra que eu conheço, Vai e Veja, representa os soldados dessa maneira no seu tempo livre. Minha cena favorita num filme de guerra, inclusive, é o fim de Fullmetal Jacket, em que eles marcham pra fora de uma vila vietnamita em chamas, enquanto cantam a música tema do Mickey Mouse. Who's the leader of the club that's made for you and me? M-I-C-K-E-Y M-O-U-S-E Mickey Mouse. Mickey Mouse. Mickey Mouse. Mickey Mouse. Esse argumento do Aang não poder ser engraçado simplesmente não funciona. O que parece é que eles não compreenderam o personagem do Aang e quiseram fazer a versão própria deles. Esses 2 personagens são 2 pessoas diferentes. Provavelmente é por isso que os criadores originais decidiram abandonar o projeto, porque eles queriam mudar muito a base de cada personagem. Os engravatados de Hollywood infelizmente não têm respeito nenhum por animações e sempre as rotulam como algo exclusivamente infantil. E passando para as mudanças no primeiro episódio, o Aang já sabe que a guerra está acontecendo desde o começo, antes dele ser congelado. Não tem aquele período dele compreendendo tudo e passando a levar as coisas mais a sério. Ele desde o começo já aceita que deve ser o Avatar. Ou seja, o personagem dele não tem arco de desenvolvimento. Ele começa e termina da mesma maneira. E fora do primeiro episódio, uma coisa que prova o quão perdida essa série é que eles decidiram tentar fazer com que o Bumi odiasse o Aang por ter sumido. Ao contrário do desenho, que ele fica bem feliz ao ver o Aang de novo. Só que o motivo pro Bumi odiar o Aang na Netflix é que, de acordo com ele, tudo pro Aang é uma brincadeira. Mas não! Não é! Vocês esqueceram que vocês mudaram o personagem pra ser sério? Não faz sentido esse comentário! Por algum motivo, eles decidiram insinuar que o iceberg é quebrado intencionalmente por uma força maior, ao contrário do desenho, que é por acidente. Eu, sinceramente, não entendi qual foi a intenção deles com isso. Eu também não gostei da ideia de que ele se congelou sem o Appa, e por isso ele teve que ficar 100 anos longe do Aang. Isso é muito triste, pelo amor de Deus. No desenho, eles são congelados juntos, e
e quando são soltos, o Appa tá meio cansado e por isso não consegue voar. O que dá aquela cena muito legal de quando o Sokka consegue fazer ele voar pela primeira vez. Na série não tem isso, porque ele já volta voando. A vila também entende por si só que o Aang é o Avatar, ao invés de ser o Zuko revelando. O que gera uma péssima cena do Sokka chamando o Aang de covarde. O Sokka real jamais faria isso, ainda mais sabendo que ele não se escondeu por 100 anos, e sim ficou congelado. E quando o Zuko aparece e diz pra eles entregarem o Avatar, o Sokka realmente quer entregar o Avatar. Sabe? O herói místico que eles dizem que é o único que pode salvar o mundo? Então, o Sokka quer entregar ele pra Nação do Fogo, porque de acordo com ele, o Avatar é um covarde. Que roteiro horrível! Quando o Sokka original descobre que o Aang é o Avatar, ele tava disposto a ir atrás dele numa canoa. Esse não é o Sokka real, ele é um impostor! E lembra que eu fiquei 5 minutos defendendo o Zuko e dizendo que ele luta na linha de frente, sem se esconder, dando ordens atrás de seus soldados, e não quer machucar ninguém inocente, apenas capturar o Avatar? Pois bem, quando o Sokka muda de ideia e diz que não vai entregar o Avatar, o Zuko ordena para os seus soldados que eles invadam a vila e queimem tudo. Eu vou repetir, o Zuko ordena que seus soldados invadam a vila e queimem tudo. Não! Esse não é o Zuko, esse é um impostor! E outra coisa, a super exposição irrita demais. O Zuko fala em voz alta que ele foi banido ao invés de deixar no ar pra gente suspeitar, então compreender sozinho. E a série faz isso o tempo todo, os personagens nunca experienciam uma emoção sem dizer em voz alta o que eles estão sentindo. Parece que a série que foi feita para um público adulto respeita menos a inteligência de quem tá assistindo do que um desenho que foi feito para um público mais infantil. Eu não falei muito sobre as mudanças na personagem da Katara, e é porque ela se tornou uma casca de ser humano. Ela não tem personalidade nenhuma, nenhum senso de humor, ela só existe para ficar com aquela cara de tonta o tempo inteiro. Eu não vou falar das outras mudanças de roteiro que eles fizeram na série, senão o vídeo ia ser 2 horas só de eu reclamando de tudo e apareceu o vovô Simpson gritando com a nuvem. Mas acho que deu pra eu passar bem a mensagem de que o desenho é bom, a série é ruim e o primeiro episódio do desenho é uma das melhores coisas já escritas. Seu único defeito é não ter a Toph. Esse vídeo só foi possível graças à ajuda de Renato C. Francisco, Xerife MacBot, Cadu Ministro da Ciência de Minas Vaz, Carlos Marcos com Z, Fíbio, Vigório Brabo, Hugo Luiz Gomes de Souza, Thiago Glad, Bernardo Brauer e Guizão Tubarão. Se quiser me ajudar também, confira o link na descrição e no comentário fixado.